Pronto, minha filha, estamos online, né? Então vamos aguardar os nossos amigos chegarem para que a gente possa iniciar mais uma live do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg. Vamos aguardar um pouco, né? Vamos aguardar um pouco, né? Então, você pode ler só o primeiro parágrafo do item 4. Sim. É isso que eu vou fazer. Só o primeiro parágrafo, porque o tema é muito grande. É extenso. Então, a gente aguarda, tá? Então, vamos iniciar a nossa transmissão, né? Dando boa noite aos nossos amigos que estão entrando, né? Nossa amiga Yara já está aí presente conosco. A gente percebe que já tem outros que entraram, mas ainda não se manifestaram. Então, a gente aguarda todos para mandar o seu nome, né? Se estiver fora do estado, diga onde é que vocês estão. Vamos lá, Ruth, vamos iniciar a nossa live. Vamos conversar pouco e falar muito sobre o Espiritismo. Então, vamos lá, né? Primeiro, boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos e irmãos que estão presentes nesse momento, que entraram nesse momento em que iniciamos a nossa live através do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg. E informamos a todos que nós ainda estamos em recesso por conta da pandemia e estamos seguindo a orientação da FEEC. E hoje nós daremos início ao capítulo 4, que é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E hoje será falado sobre reencarnação, e o nosso tema será reencarnação, ressurreição, melhor dizendo, e reencarnação. É um ensinamento, né? É um ensinamento do Evangelho de Jesus, né? À luz da doutrina espírita. É interessante que Allan Kardec pega, nesse capítulo 4, especificamente, ele pega várias passagens, tanto do Evangelho quanto da Bíblia, do Antigo Testamento, para falar sobre a reencarnação. É interessante. Esse capítulo 4 é muito simples de entender, né, e é profundamente esclarecedor sobre a questão da reencarnação. E nesse capítulo 4 também será tratado sobre os laços de família fortalecidos pela reencarnação, né? E que hoje, será estudado a partir do item 1 até o item 17, mas depois eu vou fazer a leitura, uma parte do item 4, que é onde a gente inicia o tema ressurreição e reencarnação. E para nós darmos início à nossa reunião da noite de hoje, como hoje é um bate-bola aqui, eu vou fazer a prece inicial, e depois da prece inicial eu vou fazer uma leitura do item 4 para nós podermos dar seguimento à nossa live da noite de hoje. É interessante, Ruth, frisar também, eu não entendo muito esse negócio de internet, de Facebook, mas parece que as pessoas que curtem, né, parece que o Facebook amplia mais a abrangência da nossa live. A ideia principal é divulgar o Espiritismo. Ninguém aqui está querendo ficar famoso, não. A ideia é divulgar o Espiritismo. Então, as pessoas que quiserem retransmitir, as pessoas que puderem, curtam, para que a gente possa abranger um maior número de pessoas, e esse maior número de pessoas começar
a ter essa visão espírita, essa que nós estamos tendo. Tá? Então, quem puder fazer isso, fique à vontade, retransmitam, né, e deem dê a sua curtida, tá? Apertar aquele papo firme, apertar aquilo ali, que o Facebook parece que entende, não sei, é um negócio desse aí. Entende alguma coisa, né, que começa a ampliar a abrangência das pessoas que veem a nossa live. Bom, só falando um pouquinho, que tem aqui algumas pessoas. A Marta está falando que está tudo verde lá, e a Yara falando a imagem, né? Aqui para nós está tudo bem. Hoje nós tivemos um pequeno probleminha com a nossa internet aqui no prédio, mas aqui para nós dois está tudo bem. O som, a imagem, está tudo tranquilo. É verde, é? É. Deem uma olhada aí na internet de vocês. Uma camisa azul, né? Estou usando uma camisa azul. Né? Mas se por acaso ainda continua ruim, a gente pede até as pessoas para digitarem aí, falarem se ainda continua, está travando um pouco. Aí a questão é problema na internet, porque hoje nós tivemos um problema aqui no prédio todo, né? E graças a Deus retornou, porque estava sem internet, e voltou a internet. Eu acredito que esteja ainda um pouco comprometida. Né? Então, pronto, as pessoas já estão dizendo que já deu certo. Então, vamos continuar a nossa live e vamos fazer a nossa prece inicial. Né? E vamos pedir a Deus, nosso Pai Maior, nesse momento, que nos dê sabedoria para que nós possamos levar, Senhor, aos nossos irmãos e amigos que estão assistindo a nossa live da noite de hoje, um pouco mais dos teus conhecimentos, dos teus ensinamentos. Queremos te agradecer por hoje e pedir, Senhor, fé, esperança e fraternidade a todos nós nesse momento. Muito obrigado, que tua presença divina esteja sempre junto a nós em todos os momentos da nossa vida e permaneça conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja. Então, vamos dar continuidade. Eu vou fazer a leitura do tema de hoje, que é ressurreição e reencarnação. E vamos iniciar o item 4 do capítulo 4, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver sem terem uma ideia precisa da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ao espírito, à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído, e que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos.
João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. E eu passo a palavra para o nosso palestrante da noite de hoje, que todos me conhecem. Vamos lá. A Cioli é com você. Pois eu estou vendo aqui as pessoas reclamando, né? As pessoas reclamando, tá travando. Né? Infelizmente, hoje, conforme nós dissemos anteriormente, tivemos um problema aqui geral, né? Foi geral o problema na internet. E eu começo a vibrar agora para que as coisas fiquem boas aí durante o percurso. Né? Vocês continuem aí dando feedback, se está tudo ok ou não. Né? Algumas pessoas estão dizendo até que saiu do ar, que não estão assistindo, né? Mas eu peço até um pouco de paciência, né? Com as nossas operadoras de internet, e pode ser que quando nós nos tornarmos um mundo de regeneração, elas tenham um bom serviço para prestar para a gente. Por enquanto, a gente vai ter que ter a paciência de esperar que isso melhore. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa com uma frase de Albert Einstein, um grande físico alemão que se radicalizou nos Estados Unidos, se tornou cidadão americano. Então, Albert Einstein, ele diz a seguinte frase: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Eu acho magnífica essa colocação de Einstein, porque realmente, quando nós aprendemos uma coisa que liberta, uma coisa que nos traz benefícios, realmente não queremos mais retroagir. Então, quando uma ideia nova chega na nossa cabeça, chega ao nosso espírito, e nós verificamos que essa ideia é uma ideia boa, então, com certeza, dificilmente, em sã consciência, nós não queremos mais voltar atrás. E é isso que acontece quando estudamos o Espiritismo e entendemos toda a mecânica da reencarnação e os processos físico-espiritual desta lei natural. Quando entendemos a necessidade das vidas sucessivas para a evolução espiritual, não conseguimos mais retroceder às ideias primitivas e distorcidas por conhecimentos arcaicos e, consequentemente, deixamos de negar e começamos a entender melhor esse mecanismo evolutivo. Negado, diga-se de passagem, negado muitas vezes por causa de uma barreira preconceituosa. A reencarnação já é um fato consumado nos dias atuais. Já é estudado por pessoas de ciência. Já é pesquisado, já é pesquisada a reencarnação, e essas pesquisas, elas se encontram nos livros. E diga-se de passagem, não são livros religiosos, livros espíritas. São livros de uma ciência acadêmica normal, como outra qualquer, que um cientista se debruçou sobre a questão da reencarnação
e começou a verificar a veracidade dos fatos. E muitos deles, muitas vezes, entrou no estudo para poder acusar, negar o espiritismo e também a reencarnação, devido à sua sinceridade de pesquisa. Então, eles deram-se por vencidos e aceitaram essa lei biológica, diga-se de passagem, que diz respeito à evolução espiritual. Então, a reencarnação hoje é um fato consumado. É um fato estudado, pesquisado, tanto pelos meios religiosos, quanto pelos meios acadêmicos, leigos. Então, ela pode até não ser aceita por uma parte das pessoas, a reencarnação. Como alguns ainda não acreditam que o homem pisou na Lua. Tem gente que não acredita que o homem pisou na Lua. Mas virar as costas para essa realidade é demonstrar má vontade de conhecer o assunto, ou pelo menos tentar entender. Simplesmente assumir uma postura egoísta, orgulhosa, vaidosa, que sempre se traduz no preconceito. Então, com muita propriedade, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nesse capítulo 4, no item 4, que foi lida há pouco pela nossa amiga Ruth, ele diz que a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Na verdade, a reencarnação ela está intrínseca no ser humano. Ela não fez parte só dos judeus, não. Ela fez e faz parte da humanidade, desde o princípio do nascimento dos homens para a racionalidade, quando entra na humanidade. Porque é uma coisa que está inata. Ora, sendo inata, nós temos sempre uma intuição. E estudando a antropologia, estudando os povos antigos, nós vemos vestígios que aqueles povos, aqueles homens selvagens, muitas vezes, eles já tinham uma noção de que o ser humano, depois de morto, o corpo poderia voltar, poderia retornar, reviver, mas não sabiam como. Então, voltando na época dos judeus, na época de Jesus, nós vamos verificar uma seita judaica, os saduceus, que eram considerados os materialistas daquela época, que não criam na vida após a morte do corpo físico. Para eles, como os materialistas atuais, depois da morte tudo se acabava. Só esses saduceus que não acreditavam na vida após a morte. Mas os judeus acreditavam. E ainda tinham a ideia de que um homem, depois de morto, poderia reviver, voltar à vida. Contudo, conforme dissemos anteriormente, eles não tinham uma ideia clara e precisa como isso poderia acontecer. Eles não conseguiam entender
como isso acontecia. É o que podemos observar no diálogo de Jesus com Nicodemos. Em João, capítulo 3, versículo 4. Eu vou dizer esse versículo. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Pronto. Olha só, a ideia dos judeus, eles tinham a ideia que o homem, depois de morto, poderia voltar a nascer. Mas eles não sabiam como. Como é que pode um homem velho, né, depois de velho, voltar a nascer? Como é que pode entrar de novo no ventre da mãe? Por isso que nós dizemos, melhor dizendo, por isso que nós dizemos que os judeus aceitavam com o nome de ressurreição, eles designavam com o nome de ressurreição o que o Espiritismo, com muito mais propriedade, chama de reencarnação. E conforme dissemos anteriormente, Allan Kardec, ele pega vários textos do Antigo quanto do Novo Testamento. Em primeiro lugar, devemos compreender que os evangelhos, olha só o que nós vamos dizer, os evangelhos não falam em ressurreição da carne. Essa ideia é uma ideia nova, criada muito tempo depois de Cristo. Nos textos neotestamentários, vamos encontrar o termo ressurreição dos mortos, que tem um significado totalmente diferente de ressurreição da carne. E, inclusive, termo que não é utilizado, não foi utilizado nos evangelhos. Porque a ressurreição da carne supõe o retorno à vida de um corpo morto, enterrado e decomposto. A ciência mostra que isso é materialmente impossível, pois após a decomposição dos elementos que constituem o corpo físico, esses elementos eles se dispersam na natureza e são consumidos, utilizados para a constituição de outros seres vivos, sejam vegetais, animais e até os próprios homens, os corpos humanos. Então, aquela frase do famoso francês Lavoisier, considerado o pai da química moderna, ele diz com muita propriedade que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É o que acontece. O corpo morrendo, ele se decompõe.
Ele não se perde, ele não vira nada. Ele simplesmente vai se transformar em outros elementos, em outros seres animados, biológicos, vegetais, animais e até mesmo corpos humanos. E o Espírito São Luís, falando sobre essa questão de ressurreição da carne, que a própria ciência não admite, né? Na questão 1010 de O Livro dos Espíritos, a obra primeira da codificação espírita, o cerne do espiritismo, ele diz que, racionalmente, palavras de São Luís, racionalmente, não se pode admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. Não tem mais como hoje, com o conhecimento científico que nós temos, admitir a ressurreição da carne. Porque fica o dilema, fica a pergunta: depois que esses elementos foram absorvidos por outros elementos viventes, como é que vai se voltar um corpo que já se decompôs, que já se espalhou na natureza, voltar a ser constituído? É impossível uma situação dessa acontecer. Então, é assim que nós, espíritas, entendemos a palavra ressurreição. É dessa forma que nós, espíritas, baseados nos ensinamentos espíritas, podemos entender a palavra ressurreição. Jesus, como Paulo de Tarso, que veio bem depois de Jesus, teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, mas Jesus já tinha desencarnado. O corpo de Jesus já tinha sido morto. O encontro de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, com Jesus, foi um encontro espiritual. E quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, nós vamos verificar que Jesus falou sobre a ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos, não ressurreição da carne. E a ressurreição dos mortos, que Jesus comentou com toda a propriedade, com toda a clareza, que não deixa dúvida, nada mais é do que o retorno da alma, que se encontra encarnada em um corpo físico, é o retorno dessa alma para o seu estado primitivo. Ou seja, é espírito. É a questão 134 de O Livro dos Espíritos. O que se torna alma depois de morto o corpo? Volta a ser espírito. O que é a alma? É um espírito encarnado. Então, na verdade, a ressurreição não é da carne. É a volta triunfante do espírito para o mundo espiritual, de onde ele saiu e para onde todos nós retornamos, que é o mundo espiritual, o nosso mundo real,
e primitivo. Então, em Lucas, olha só, é uma pena que a nossa transmissão esteja falhando. Mas eu convido a todos depois pegarem o seu evangelho, não o evangelho segundo o Espiritismo, o evangelho de Jesus. Abram esse evangelho em Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 38. Que nós vamos ver essa situação clara, que nós somos cidadãos de dois mundos. Nós, com o corpo físico, somos cidadãos do mundo material. Nós, sem o corpo físico, somos cidadãos do mundo espiritual. E essa passagem de Lucas traz uma compreensão magnífica, que nós não precisamos ser egoístas. Vamos lá, vamos ver a colocação de Lucas. A colocação de Lucas, não. A colocação de Jesus, narrada por Lucas. Os saduceus, olha só, os saduceus aqui mais uma vez. Os saduceus que não acreditavam na vida após a morte. Mas olha a pergunta que os saduceus fizeram para Jesus. Aproximando-se alguns dos saduceus que negam existir ressurreição, essas minhas palavras não são minhas, são palavras evangélicas. Então, aproximando-se alguns dos saduceus que negam existir ressurreição, interrogam-no, ou seja, interrogam a Jesus. Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, tomará a viúva e suscitará descendência para seu irmão. Ora, continuando, os saduceus falando, ora, havia 7 irmãos. O primeiro tomou a mulher e morreu sem filhos. Também o segundo e depois o terceiro a tomaram. E assim os 7 morreram sem deixar filhos. Por fim, também a mulher morreu. Essa mulher, na ressurreição, olha só, essa mulher, na ressurreição, de qual deles vai se tornar mulher? Pois todos os 7 a tiveram por mulher. É uma pergunta que muitas vezes as pessoas se fazem. Quantos pais eu vou ter no mundo espiritual? Quantos filhos eu vou ter no mundo espiritual? Quantas esposas eu vou ter no mundo espiritual? Quantos maridos, etc, etc, etc. Mas Jesus respondeu o seguinte: os filhos deste mundo, ele estava falando sobre a vida aqui na Terra, essa vida que nós estamos vivendo. Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro mundo e na ressurreição dos mortos, não tomam nem mulher, nem marido. No mundo espiritual, nós somos irmãos. Como também não podem morrer no mundo espiritual. Ninguém morre como espírito. São semelhantes aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, ressurreição dos mortos.
Ora, que os mortos ressuscitam, também Moisés o indicou na passagem da sarça, quando diz: o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas sim de vivos. Todos, com efeito, vivem para ele. Ou seja, essa situação em que nós nos encontramos, pai, filho, esposo, esposa, irmão, deixa de existir quando retornamos para o mundo espiritual. Porque no mundo espiritual, quando morremos, quando o corpo morre, o espírito desencarna, ressurgimos. Olha só o termo, ressurgimos. Ou seja, ressuscitamos no mundo espiritual. Morremos aqui, o corpo fica, e ressuscitamos, ressurgimos no mundo espiritual com o nosso corpo espiritual. Ou seja, não temos mais as necessidades materiais daqui da Terra, depois que voltamos para o mundo dos espíritos. Porque lá não tem acesso o que é corruptível, o que pode se corromper. E o corpo físico é corruptível, porque ele se desintegra. Lá no mundo dos espíritos só tem acesso o corpo incorruptível, que é o corpo espiritual, que a doutrina espírita chama de perispírito. E esse corpo é reluzente de glória. É permanente no espírito. O espírito carrega esse corpo espiritual desde o seu nascimento, da sua criação, pelo infinito afora. Esse corpo é forte, indestrutível. Como ensinou o próprio Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 42 a 44, onde Paulo de Tarso diz: o mesmo que se dá com a ressurreição dos mortos, não a ressurreição da carne, o mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeado, corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Ou seja, encarnamos em um corpo animal, um corpo físico, e quando desencarnamos, voltamos, ressuscitamos, voltamos para o mundo espiritual com um corpo incorruptível, que é o perispírito, o corpo espiritual. Continua Paulo de Tarso: semeado desprezível, ressuscita reluzente de glória. Ou seja, esse corpo de carne, né, ele denomina desprezível no sentido de que ele tem uma duração, ele não é eterno, ressuscita o corpo reluzente de glória, que é o corpo espiritual. Semeado fraqueza, e o nosso corpo é fraco, tanto é que ele morre, ressuscita o corpo cheio de força, que é o corpo espiritual. Semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. Isso tudo está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, onde ele diz, em certo momento, eu não trouxe aqui para não ficar muito longo, ele diz, em certo momento, né, que o corpo
o corpo corruptível não herda o reino dos céus. Somente o corpo incorruptível que reina o céu, que herda o reino do céu. Então, para nós espíritas, a reencarnação é a volta da alma para o mundo material, a vida corpórea, mas em um outro corpo, um corpo novo, especialmente formado para aquele espírito. E esse corpo novo nada tem de comum com o corpo antigo. É totalmente diferente. Pode ser de qualquer raça. Porque é um corpo especialmente construído, elaborado pelo próprio espírito para a sua manifestação, para as suas necessidades. Então, Allan Kardec, mas a alma, não podemos esquecer, a vida da alma, essa vida é infinita, ininterrupta. É uma vida ininterrupta. Podemos dizer, como espírito, nós só temos uma vida, uma vida. As existências corpóreas são etapas necessárias para que essa vida única do espírito possa se desenvolver, possa colher os frutos do seu trabalho, do seu labor. Então, Allan Kardec, o codificador, ele aceitou essa ideia da reencarnação porque é essa ideia a mais condizente com a justiça e a misericórdia divina. A ideia da reencarnação, ela resolve problemas sociais, problemas de saúde, que nenhuma outra doutrina, que nenhuma outra filosofia ou ciência que não seja espírita resolve. A ideia da reencarnação, o dogma da reencarnação, como é colocado pela doutrina espírita, explica as anomalias da sociedade humana. Ela mostra o porquê existem tantas diferenças de caracteres, de saúde, porque dentro de uma mesma família, uns nascem com os problemas de saúde e outros nascem de uma forma boa, plena da sua saúde. Através da ideia da reencarnação, nós entendemos os problemas sociais. Nós entendemos esses problemas sociais. Por isso que Allan Kardec, filosoficamente, na época, ele aceitou de uma forma filosófica, através do seu raciocínio, vendo a lógica, o bom senso da ideia da reencarnação. Mas hoje, a reencarnação já extrapolou a filosofia. E nós podemos dizer que ela é provada cientificamente. Mas a ciência... Calma, que ciência? Que ciência? Albert de Rochat, um major se eu não me engano, um major do exército francês, não era contemporâneo, mas foi o primeiro, esse militar, Albert de Rochat, que tem um livro muito conhecido no movimento espírita, aqui no Brasil, Vidas Sucessivas. Eu acredito que muitos amigos que estão nos assistindo, ou que vão nos assistir mais na frente, no futuro, devem conhecer esse livro.
Albert de Rorschach não toca nem no nome de Allan Kardec, não fala nem em espiritismo. Simplesmente ele era um pesquisador do hipnotismo. Ele tratava as pessoas através do hipnotismo. E, por acaso, é claro, né? Por acaso, numa dessas sessões que ele fazia, que ele praticava para curar as pessoas, ele foi retornando para o passado. Mandava aquela pessoa voltar um pouco antes da sua existência, da sua vida atual. E foi voltando, e foi voltando. Aí, por acaso, essa pessoa começou a se lembrar das coisas que aconteciam quando ela ainda estava no ventre materno, quando ela ainda estava em gestação, no útero materno. Aquilo ele ficou um pouco assustado. Como é que pode? Naquela época, um bebê não tinha alma, não tinha consciência. Hoje não. A gente já sabe que lá nos primeiros momentos da concepção, ali já é um potencial humano. Ali não é um bolo de carne. Aquilo ali é uma consciência que se formou e que está se desenvolvendo. Mas naquela época, não. E o que aconteceu? A partir daquele momento que ele levou aquele susto, ele foi abalado por ter chegado tão distante, ele faz a experiência de regredir mais. Regredir mais. Olha só, Albert de Rorschach, um militar, lá da França, pesquisador, não era religioso, nem se diz lá no livro que religião ele professava, mas isso não interessa. E ele continuou no processo de regressão. E aquele sujeito que chegou até o ventre materno, ele extrapolou uma existência diferente. Aquilo eu fico imaginando a cabeça daquele pesquisador. Extrapolou aquele ser que ele conhecia, que ele estava tendo contato direto, chegou em outra encarnação. E ele continuou na regressão. E esse elemento chegou na outra, na segunda, na penúltima. Ou seja, durante esse processo de pesquisa, aquele sujeito chegou a 3 encarnações anteriores, a 3 existências anteriores, 3 encarnações que ele chegou. Isso não foi ideia espírita. Isso foi uma ideia científica, estudada cientificamente, sem um teor religioso. E foi o primeiro pesquisador, que se tem notícia, é claro, que trouxe à baila, para o nosso conhecimento, o primeiro estudo científico sobre a reencarnação, vidas sucessivas. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, leia. Foi o primeiro tratado científico sobre a reencarnação. Então, a gente percebe que a reencarnação, hoje em dia, negar a reencarnação é uma demonstração até de falta de conhecimento. Tudo bem, eu posso não aceitar, eu posso não concordar com a ideia, mas negar, não. Aí, né, a gente não pode chegar a esse ponto, porque isso aí pode ser considerado um preconceito. Tá? Outra coisa que a gente tem que ter na mente, na cabeça, é que a reencarnação é inerente à inferioridade dos espíritos. Ou seja,
Somente os espíritos imperfeitos, os espíritos ainda imaturos, que estão se desenvolvendo, se encontram ainda na imperfeição espiritual, que têm a necessidade dessa prova ou dessa expiação, prova ou expiação. Essa ou essas são as principais finalidades da reencarnação, ou seja, evolução e aperfeiçoamento espiritual. Vamos aqui andar um pouquinho. Eu trouxe aqui do Livro dos Espíritos, né? Ruth, faz a pergunta se está todo mundo ok aí, se está travando, né? Porque eu não estou conseguindo. Já fiz. Manda de novo, faz de novo. Você está travando um pouco. Vamos lá. Eu trouxe aqui algumas questões, não vou ser extenso aqui não, porque depois as pessoas podem pesquisar melhor, com mais calma, nas obras espíritas. E aqui são algumas questões do Livro dos Espíritos, que fala sobre a reencarnação. Então, eu vou aqui só fazer um comentário para despertar o interesse, a curiosidade das pessoas. Questão 166. Allan Kardec pergunta: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Olha só, finalidade da encarnação. Os espíritos respondem: submetendo-se à prova de uma nova existência corporal. 166A. Como realiza ela essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? Os espíritos respondem: ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Sem a encarnação, meus amigos, não existe evolução. Mas por que isso? É porque Deus quis assim. Deus impôs essa prova, impôs a encarnação para a transformação espiritual. E tem a 166B. A alma tem muitas existências corpóreas? Os espíritos respondem: sim. Todos nós, aí eles se incluem. Olha só, aí os espíritos se incluem. Todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário, querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Não aceitar a reencarnação é demonstrar ignorância. Ou melhor, vou refazer essa minha colocação. Não conhecer a reencarnação é porque aceitar, né, já é uma coisa diferente. Mas saber que ela existe, né, demonstra uma falta de conhecimento, uma ignorância. Então, o limite. É interessante que alguns espíritas, né, algumas pessoas do movimento espírita, acham que quando o espírito chegar ao nível de pureza espiritual, pronto, acabou. Não vai fazer mais nada. Vai ficar cantando louvores para Deus, né, e não fazer mais nada. Não. A reencarnação tem um limite, sim. Nós fomos criados simples e ignorantes, e através das vidas sucessivas, das encarnações, nós chegaremos à pureza espiritual quando não precisaremos mais da prova nem da expiação da reencarnação. Porque houve um desenvolvimento moral pleno. Contudo, quando nós chegarmos naquela última ordem, na primeira ordem, que tem a classe única, a classe dos espíritos puros,
Nós não precisaremos mais, teremos mais a obrigação, nós não teremos mais a obrigação da reencarnação. Contudo, nosso trabalho vai continuar. Encontraremos outro campo para a marcha evolutiva, para o nosso desenvolvimento espiritual, que é infinito, minha gente. Não tem fim. Nós sempre estaremos em evolução. O único ser imutável do universo é Deus. Então, será necessário e encontraremos outro círculo de estudos, onde a matéria grosseira já não existe mais. Estaremos despidos totalmente da materialização, mas continuaremos com o nosso perispírito de uma forma tão sutil, mas tão sutil, que ele se confundirá com o próprio ser espiritual, mas continuará existente. As sensações do espírito serão plenas, porque nós temos atualmente sensações de felicidade, mas tem mesclas, porque nós estamos ainda de uma forma grosseira, vestindo o corpo físico. Mas quando nós desencarnarmos, nós teremos essas sensações deliciosas, essas sensações agradáveis, porque estaremos despidos dessa materialidade que nós nos encontramos. E para encerrar os nossos comentários, teríamos muita coisa para falar, esse estudo é do item 1 até o item 17, mas eu fiz um resumo, um grande resumo do que nós encontramos nesses itens. Eu quero encerrar com algumas palavras de Allan Kardec que estão inseridas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, esse capítulo que nós estamos estudando, no item 17, o último item da nossa conversa. E ele diz assim, o Allan Kardec: sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis e, por isso, têm dado motivo de interpretações tão contraditórias. Esse princípio, ou seja, a reencarnação, é a chave que deve restituir-lhes o verdadeiro sentido. Quando nós temos a ideia da reencarnação, os estudos evangélicos tomam uma nova forma. O nosso esclarecimento parece que a nossa cabeça se abre e nós começamos a ver os ensinamentos de Jesus de uma forma muito mais bela, muito mais consoladora. Por isso que Allan Kardec diz que a reencarnação é a chave para compreender o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. E, com certeza, a partir do momento em que eu compreendo essa mensagem, a partir do momento em que eu apreendo o sentido verdadeiro da mensagem de Jesus, eu tenho muito mais possibilidade de colocá-los em prática na minha vida. E eu vou crescer muito mais rápido na evolução espiritual e alcançar também mais rápido o reino dos céus, que é o objetivo de todos nós, espíritos, filhos de Deus e irmãos. Muita paz a todos e, mais uma vez, né, Ruth, a gente pede desculpa aos nossos amigos por essa falha na nossa transmissão, né, que se deve à nossa operadora, que realmente falhou com a gente hoje. Mas acredito que
que deu para passar muitas ideias aí, né? Vamos lá. O importante é que a mensagem foi repassada. Queremos agradecer aos nossos amigos, né, e mais uma vez pedir desculpa por esse lapso, né, na internet, que realmente já tem bem uma semana e hoje o dia foi bem complicado. Que a internet está nesse vai e volta, como foi falado bastante aqui. E temos aqui uma questão do Irã, acredito eu que ele esteja ouvindo, né? E a pergunta dele é o seguinte: parece fácil o entendimento da reencarnação e da ressurreição. Então, por que ainda é tão rejeitada pelos irmãos cristãos não espíritas? Pois é, nós falamos sobre essa questão logo lá no início, né? Que muitas das vezes isso aí é espírito de sistema. As pessoas ele criam um preconceito, né, por falta do conhecimento, é claro, cria-se um preconceito, às vezes até esse preconceito alimentado pelas instituições contrárias às ideias espíritas, às ideias reencarnacionistas, e se torna um preconceito, simplesmente um preconceito. Mas é interessante que, é claro, eu não vou me lembrar quando, em que ano foi, mas teve uma pesquisa aqui no Brasil, uma pesquisa em que se perguntava nessa pesquisa se a pessoa acreditava na reencarnação. Essa era a pergunta. Um tempo atrás, um tempinho, já faz um bom tempo, eu soube dessa pesquisa. Não respondi porque não chegou até a mim. Mas dizem, né, na época, disseram que mais de 80% da população que respondeu à pesquisa responderam que sim, acreditavam na reencarnação. Ou seja, na verdade, a ideia reencarnacionista é uma ideia inata. É claro que muitas vezes nós violentamos as nossas crenças. Por interesse, muitas vezes por interesse. Nós violentamos isso. Olha, se é uma coisa inata e eu me esforço para não aceitar por causa do orgulho, por causa da vaidade, por causa que alguém mandou eu não acreditar, então eu estou violentando essa ideia inata. Mas quando eu tenho oportunidade de externar, né, e que inclusive vai ser de uma forma anônima, tem muita gente que não vai para o centro espírita, não entra numa casa espírita, porque não quer ser visto. Mas ele morre de vontade querendo ir lá. Então, quando isso acontece, né, que a pessoa tem a oportunidade de se externar de uma forma anônima, a gente vê o resultado. Você acredita na reencarnação? Mais de 80%. Ora, será que no universo religioso ou não religioso do Brasil, esses 80% que responderam sim, todos eles são espíritas? Todos eles são espíritas? Eu não acredito. Eu acredito que não. A maioria não era espírita. A maioria não era espírita. Poderia ser espiritualista. Espiritualista. Porque o Brasil é um país, por excelência, espiritualista. A gente não vive como tal, mas é espiritualista. Né? Mas espírita, com certeza. Com certeza, no último censo, até uns 3 ou 4 anos atrás, foi colocado que nós, espíritas, éramos na faixa de 30 milhões só de espíritas, né? Ficando atrás das outras religiões católicas e evangélicas. Né? Nós éramos o terceiro em número, com um número bem mais abaixo do que a segunda colocada.
né? Mas essa não aceitação pelos cristãos, eu vejo assim, né? A aceitação é aparente. Eles dizem que não aceitam aparentemente. Mas se alguém for lá, não, pode falar que vai ser anônimo. Ninguém vai saber que foi você, o Acioli, que botou, que acredita que existe vida após a morte e na reencarnação. Aí eu vou lá e coloco sim. Mas não deixa ninguém saber, não, viu? Mas não deixa ninguém saber. Ou seja, é muito mais por preconceito. Muito mais por preconceito. Eu espero que tenha respondido, né, essa questão. E só dando continuidade, na sexta-feira, dando continuidade ao nosso estudo, na sexta-feira será a nossa irmã, como é o nome da moça? Não, é surpresa, minha filha. Hã? É surpresa. Oi? Não, mas a gente não pode surpreender o povo muito, não. É uma pessoa que vai fazer a sua primeira palestra espírita. Isso. Né? Então, na quarta-feira que vem, nós já começaremos a divulgar. Tá? Mas hoje é surpresa. Será surpresa. Tá? Mas só vou dizer o nome dela começa com D de dado. E termina com Y. Começa com D e termina com Y. É a primeira palestra espírita dela. Tá? Ela aceitou corajosamente o nosso convite. Né? Conforme a Patrícia, a nossa amiga Patrícia Campelo, também foi a primeira palestra dela espírita e ela aceitou corajosamente. Ou seja, as mulheres estão dando show. Que eu chamo os machos velhos aí e quase ninguém está querendo vir. Só as mulheres estão aceitando de pronto, nem pensam duas vezes. Vamos lá. E o tema da próxima sexta-feira será os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência, né? Será feita por essa amiga. E só dando continuidade na programação do ICE no domingo, é o encerramento da Semana Kardeciana, é isso, Fernando? Isso. O Fernando já disse que é o encerramento, e o tema, eu não me lembro direito do tema, mas é ainda falando sobre o mundo de regeneração. Tem um tema específico, mas o enredo principal, né, o tema principal é o mundo de regeneração. Eu comecei a falar, a Joélia deu continuidade e o Fernando vai fazer o encerramento no domingo no Espiritismo em Debate, que vai ser o encerramento da 23ª Semana Kardeciana. Tá certo? Certo. E na quinta-feira, dia 8, é nessa quinta, dia 8, que nós teremos o Walter falando sobre droga. Pronto, suas consequências. Isso, ele inclusive já mandou o título para mim, mas eu não preparei ainda o convite, né? Mas eu estarei já, segunda-feira já estarei mandando o convite para as pessoas. Quinta-feira, então, o grupo de estudos espíritas Jaime Hollenberg, nessa semana que entra, nós teremos 2 lives. Uma na quinta, que vai ser o Walter Fábio, falando sobre a problemática das drogas e a consequência psicológica ou psiquiátrica das drogas, e a visão espiritualista, visão espírita. E na sexta-feira, nós teremos a continuação do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a reencarnação, que fortalece os laços de família, enquanto que a unicidade da existência, ela rompe
essa afinidade parental, espiritual. Certo. E só lembrando que no dia 8, na quinta-feira, com o Valterde, será no mesmo horário, às 19h30, tá certo? Mesmo horário. Então, recado dado, nossa boa noite ao Fábio Castro, né? Boa noite, Fábio. E agradecer mais uma vez aos nossos amigos e irmãos que estiveram presentes na nossa live da noite de hoje, mais uma vez pedindo desculpa pela problemática da internet, mas que na próxima semana estaremos aqui e vai estar tudo legal, né? Então, eu passo a palavra para você para encerrar com a prece final. Boa noite. Se vai estar tudo legal... Né? Pensamento positivo. Não, eu não estou com pensamento negativo, não. Mas se fosse um mundo de regeneração já, com certeza o serviço de internet vai ser, no mundo de regeneração, vai ser muito melhor do que esse, no mundo de provas e expiações. Tá? Mas a gente ainda não chegou lá ainda. Então a gente fica ainda sujeito a essas situações. Certo, vai boa noite antes da pressa aqui para a Érica Araújo, que acabou de entrar aqui lá de Belém do Pará, né? Boa noite, Érica. Isso, sobrinha, então, com você, o encerramento é a prece final, tá? Tem a minha cunhada lá de Manaus. Mãe da Érica. A mãe da Érica. Então, a Érica e a mãe, sua mãe. Bem, então vamos encerrar, né? Vamos agradecer a Deus a oportunidade de nos reunirmos em torno do nome do Cristo, conforme nos ensina a doutrina espírita, nosso modelo e guia das ações, que possamos perseverar com coragem, com resignação e determinação, colocar esses ensinamentos cristãos tão importantes no nosso dia a dia, perdoando os nossos ofensores, fortalecendo a nossa fé racional, a nossa fé em Deus, para termos, pelo menos, aquela fé que Jesus disse que é capaz de remover as montanhas do preconceito, as montanhas da maledicência, ou seja, tantas montanhas que existem nas nossas vidas e que nós só precisamos ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Que a doutrina espírita possa nos auxiliar nessa conquista. Que possamos fortalecer mais e mais o nosso espírito e nos tornarmos também cada vez mais solidários e fraternos, nos entristecendo com as tristezas alheias e nos felicitando com as alegrias dos outros. E nesse momento, Senhor, em que estamos encerrando mais essa transmissão evangélica, à luz da doutrina espírita, rogamos as suas bênçãos a todos nós, encarnados e desencarnados. E que essas bênçãos, Senhor, possam ser irradiadas, principalmente para aqueles que estão com o coração apertado, cheio de dúvidas, com sofrimentos atrozes, para que eles possam compreender que não estão sozinhos. Para os nossos amigos que desencarnam todos os dias, conhecidos e desconhecidos, que eles possam se despertar, Então, uma boa noite a todos.
né? Eu vou ver se eu consigo recuperar aqui pela internet essa live é importante, né? Essa ideia da reencarnação trazida pela